Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui para falar de especialmente de um movimento importante aí dessa semana que é o eclipse lunar em Sagitário. Eu já tenho alguns videozinhos lá no Instagram falando sobre isso, sobre os outros momentos em que a gente vivenciou esse eclipse. E aí, hoje eu quero falar de algumas coisas, inclusive do trânsito dessa lua casa a casa. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero falar sobre Júpiter, que entrou em Sagitário já faz alguns dias, mas eu quero, como Júpiter é o ascendente de o regente de Sagitário, eu quero falar um pouco, um a um, sobre o que Júpiter em Peixe significa. Como talvez vocês já tenham ouvido falar, na astrologia a gente chama Júpiter de o grande benéfico, porque ele tem como habilidade nos trazer sorte, nos trazer expansão para os assuntos em que ele transita, né? Para as casas em que ele vai estar transitando, ou as casas em que a gente tem esse signo, esse planeta no mapa. E aí, Júpiter faz um trânsito de um ano, mais ou menos, em cada signo, e agora ele chegou em Peixes. Ele em Peixes, ele amplifica todas as características de Peixes, que é a compaixão, é a imaginação, a ilusão, e muito esses assuntos de fazer o bem, de olhar para o outro, de ser compassivo, de cuidar do outro, do sacrifício até. Então, é importante a gente entender que a mudança desse planeta de signo aumenta essa nossa sensibilidade. Peixes é um signo, um signo extremamente sensível, e com Júpiter aí tudo fica vezes 10, assim. Então, nós estamos mais sensíveis e estamos mais empáticos. Júpiter, inclusive, ele rege leis, né? Rege também esse macro pensamento, né? Tem um tanto a ver com a sociedade e é possível perceber o quanto a gente está sensibilizado, está sendo tocado por muitas questões aí do coletivo. A gente, tendo Júpiter em Peixes, os momentos de solidão, de solitude, ficam cada vez mais importantes para a gente conseguir reciclar essa energia, porque Peixes tem uma característica de misturar muito a energia com a energia do todo. E isso é um ponto de atenção, porque às vezes a gente não sabe se o que a gente está sentindo é nosso, é do outro, é do coletivo. Então, sempre que eu falo sobre peixes, eu peço atenção para o tipo de informação e de energia que a gente absorve e coloca para dentro da gente, tá? Eu acredito sobre esse trânsito de Júpiter em Peixes, coletivamente falando, sobre um aumento da necessidade de lutar pelos desprivilegiados, por quem está precisando mais que a gente. Uma relação de não matéria, mas de cuidar de quem precisa de se sacrificar em nome do outro, tá? Um alerta aqui para esse trânsito é que a gente fica super emocional. Então, é importante a gente saber colocar os limites no que a gente absorve, colocar os limites no que é da gente e o que é do outro, porque senão isso nos paralisa, nos leva a uma depressão.
né? Se eu fico muito misturada com o sofrimento do todo, eu não consigo agir, eu não consigo perceber onde está o meu lugar, o que está acontecendo na minha vida, fica tudo muito difuso. Uma outra observação aqui sobre esse Júpiter em Peixes é não esquecer das nossas responsabilidades, estarmos conectados com a nossa responsabilidade para com as coisas, tá? E aí eu vou falar um a um sobre os signos, né? Sobre as casas em que Júpiter vai estar transitando, para vocês entenderem aí se tem um insight dos pontos aí que estão sendo ativados com esse trânsito de Júpiter. Júpiter é muito benéfico, ele vai ampliar, ele vai trazer muitas oportunidades aí para os assuntos onde eles estiverem transitando. E aí, de novo, eu reforço aí o cuidado que a gente tem que ter com a gente, porque muita coisa tá apontando no horizonte pra gente aproveitar também e não ficar paralisado com sentimentos, imaginações que a gente não consegue, que nos impedem às vezes de tirar do lugar, de sair do lugar, tá? E aí, se você tem um ascendente Peixes, Júpiter está transitando pela sua primeira casa, então ele está trazendo visibilidade aí para essa sua identidade social, que é o ascendente, e trazendo muitas conexões, até uma necessidade de estar mais ao ar livre, de respirar o ar lá fora e atrair muita ajuda. Então é um momento de fazer conexões, de fazer alianças, de contar com o outro mesmo, principalmente nesse mood de compaixão, né? Os outros vão estar abertos aí a te ajudar agora. Um alerta para esse Júpiter mal aproveitado é você querer ir demais para diversão, demais para escapismo, demais para a imaginação. Peixes tem uma característica meio borderline ali, às vezes a fuga da realidade vem através de álcool, de droga, alguma coisa assim. Então, muita atenção para isso, porque Júpiter está ampliando essa necessidade de fugir, de ampliar os horizontes aí. E até, às vezes, de ser muito autoindulgente, meio preguiçoso, meio extravagante nisso, assim. Vou falar sobre Júpiter na segunda casa que é regida por Touro, essa segunda casa que é a casa dos valores, da nossa necessidade material. Então, se Júpiter está transitando por aí, é um bom momento para financeiramente, para você fazer muita coisa com pouco. Então, uma habilidade de toque de Midas ali, né? De dar um up aí nos seus negócios e na grana que você quer ganhar, você quer gerar com Júpiter aí. Cuidado com nessa necessidade de material, de exibir mais, de ostentar demais, né? Porque Júpiter é meio aparecidão aí. E aí na segunda casa fica nisso de olha quanto dinheiro eu tenho, né? Então vejam aí se isso o quanto isso é importante para você de fato. E até de gastos financeiros, né? Júpiter transitando aí pela segunda casa faz a gente meio gastão. Então, atenção aí com o dinheiro, se você está sendo responsável com isso, com os seus bens materiais. Transitando pela terceira casa, que é a casa de Gêmeos, e que é um assunto importante aí que eu vou falar mais tarde sobre o eclipse que está ocorrendo nesse eixo Sagitário-Gêmeos. A necessidade de aprendizado, de ampliar os seus conhecimentos é muito importante agora, de escrever mais, se comunicar mais. Talvez você esteja se comunicando com gente de fora, com o estrangeiro, porque Júpiter tá aí para transcender as fronteiras. Então pode ser um momento em que você pode ampliar essa conversa com o exterior, tá?
Nessa casa, que é a casa da comunicação, atenção ao falar demais, ao ser meio grosseiro, meio imprudente na fala, na comunicação e até impaciente no tipo de informação que você quer absorver. Às vezes a gente não. Essa casa de gêmeos por si só é muito curioso e não se aprofunda num assunto. Com Júpiter, ele aumenta essa impaciência e eu li um pouquinho e já sei o que é, e tirar conclusões apressadas não é por aí. Importante se aprofundar nesses assuntos, principalmente com essa história do eclipse aí, Sagitário Gêmeos, tá? Com Júpiter na quarta casa, a quarta casa é a casa de Câncer, é a casa do nosso lar, né? Então pode ser um momento em que a atividade dentro da sua casa fique mais ativa, você receba mais gente, aquela história de festejar, né? De fazer mais contato social, receber mais gente em casa. Lembrem-se, faça contato com pessoas que estiverem testadas, cuidem da sua saúde. Você é o seu lar antes de tudo, né? Pode ser um momento de sucesso se você trabalha com comunicação, com publicações e tal. Se você tem algum projeto para voltar para sua casa, para voltar para sua cidade, ou um projeto relacionado à sua cidade natal, pode ser um bom lugar aí para você ampliar o seu raio de ação. Se mal aproveitado esse aspecto de Júpiter aí, pode ser uma fase em que você tá meio guloso, tá querendo ampliar a casa de dentro, sabe? Não a casa fora, receber gente fora, mas querer se alimentar de coisas. É muito louco, assim, esse pensamento de ampliar essa casa de dentro, assim, e tá meio gulosão, querendo comer tudo, né? Veja também se nessa transição, né, essa agitação dentro de casa faz bem para você, tá? Porque às vezes pode ser que tem muita gente transitando pela sua casa e isso tá te afetando muito. Lembra sempre de Peixes, né? Que Peixes é mais sensível, precisa dos momentos de solidão. Então será que essa necessidade aí de estar com gente precisa ser tanto? Cuidado com os exageros, tá? Se Júpiter está transitando pela sua quinta casa, né? Se Júpiter está, se Peixe está aí na sua quinta casa, então essa necessidade de festa, de alegria e até de crianças, pode ter mais contato com mais crianças e tudo mais, e até ensino, né? Júpiter aí, e aí se a gente tá falando de Peixes, né, de compaixão, de ajudar o outro, por que não ajudar as pessoas ensinando alguma coisa, ou ajudar alguma entidade que cuide de crianças? Pode ser um bom momento aí para você, tá? É um bom momento para quem tem quem está investindo em ações, especulação e tal. Atenção, tá? Principalmente porque a gente vai ter Mercúrio ficando retrógrado aí no final da semana. Se as regras estão claras quando você vai aplicar o seu dinheiro, tá? E se você entendeu tudo, se tá tudo claro para você, e lembrem-se, Júpiter tem uma energia meio exagerada. Então você fala assim, o seu corretor financeiro fala que você tem que aplicar 100, e você fala, não, mas então eu gostei de você e eu quero aplicar 200. Pra quê? Se ele está te orientando 100, segue o conselho desse seu corretor. Uma outra coisa importante para entender aí é que Júpiter transitando por essa quinta casa, ele aumenta as características dessa quinta casa, que é uma casa de leão, né? E aí você pode ficar meio arrogante, eu sei tudo, eu sou bom em tudo e tudo mais. Então humildade é sempre bem-vinda, modéstia é sempre bem-vinda. A gente tem que
comemorar as nossas habilidades, os nossos ganhos, mas perceba aí o seu entorno na hora de festejar. Se você está afetando alguém, se tem alguém que está sensível a isso. Peixes, Júpiter em Peixes também aumenta muito a nossa intuição. Então a intuição é aquela primeira voz que fala para você peraí, não, deixa eu tomar cuidado. Então percebam se essa vozinha tá aí falando no seu ouvido para você ser mais atento com alguma coisa, tá? Na sexta casa, Júpiter amplia aí o seu entorno, traz um momento bom para o trabalho, para o dia a dia, com os colegas e tudo mais. Se você está procurando emprego, talvez seja um bom momento para você negociar melhor o seu salário, tá? Agora, a casa 6 também fala de saúde. Então, é um bom momento para você olhar para sua saúde, fazer exames e tudo mais, e também cuidar da saúde, né? Sem exageros. Comer gordura demais, comer coisas que não te fazem bem, dar aquela depurada aí no seu organismo. Tem muitas formas de você cuidar da sua saúde, formas mais naturais. E até se a gente está falando de peixes aqui, cuidar da cabeça para o corpo se perceber cuidado também, tá? Na sétima casa, casa de Libra, casa das parcerias, dos casamentos, né, das sociedades, pode ser um bom momento para você se casar, se tá pensando em casar, então pode ser muito benéfico aí para encontrar alguém também, para fazer planos a longo prazo, planos mais sólidos, hein? Só se a gente está falando aí de casamento e sociedade, eu quero casar e eu quero fazer um casamento gigantesco, lembrem-se que Sagitário ou Júpiter é um planetinha exagerado, então não precisa ser tanto, né? E uma outra coisa sobre os negócios, né? Se você tem algum sócio, sócia, e você faz parte aí de uma sociedade, atenção com excesso de otimismo nos negócios, né? Sempre uma atitude mais pé no chão. Lembra que Peixes é meio viajandão, muito... ele é muito imaginativo, às vezes se ilude, e com Júpiter aí, né, pode ficar otimista demais. Então, pé no chão aí para os negócios, tá? E aí a gente tá indo para uma parte do mapa, né, das casas em que a gente trabalha muito com o outro, né? Então, a casa 7 já traz essa combinação de você mais o outro, a casa 7 fala sobre nós. A casa 8 é uma casa em que a gente aprende com os valores do outro e também é uma casa de muita profundidade psíquica. Júpiter aí ele ilumina tudo, ele esclarece, ele traz clareza para as nossas sombras, para os nossos medos e atenção, porque às vezes os nossos medos podem ficar amplificados nesse momento. Então é um bom momento para fazer terapia, conversar com a sua terapeuta, conversar com alguém, porque vai te ajudar a jogar luz para os medos. Eu sempre uso uma analogia que é, quanto mais perto de um objeto a luz tá, menor é a sombra, né? Quanto mais distante, maior é a projeção da sombra. Então, é um bom momento para você olhar para os seus medos, para sua sensibilidade, jogar luz nisso e diminuir isso, né? Olhar com mais compaixão para isso também. Para quem tá com Júpiter transitando aí pela casa 8, é um bom momento para trabalhar com dinheiro, mas cuidado com querer tirar vantagem, tá? Lembra que eu falei sobre peixes, de escapismo, de não olhar para as coisas com realidade, então cuidado aí com ser desonesto, né?
Júpiter transitando pela nona casa, se ele estiver transitando pela sua nona casa, ele está domiciliado. Júpiter é o regente da nona casa, que é essa casa da fé. E isso é uma coisa que eu vou falar muito nesse assunto de Sagitário, né, do eclipse em Sagitário, que é amplificação da nossa fé. Em Peixes, então, quero saber aí quem tem Júpiter transitando aí pela nona casa nesse momento, como é que tá a fé de vocês, como é que tá essa necessidade de acreditar em alguma coisa, né, acreditar na saída para o caos, para tudo isso. E até um bom momento, se é do seu interesse, estudar mais sobre isso, religião, filosofia, se aprofundar mais nesses assuntos, se isso é importante para você. Pode ser um bom momento para aplicar aí para uma faculdade, para um curso superior e tudo mais, estudar mais, aprofundar os seus conhecimentos e até estudar alguma língua. Quero ir longe aqui, se você tem habilidade com música, normalmente Peixes tem muita habilidade com música, muito imaginativo, criativo, então é um bom momento aí para dar um gás nisso, né? Quem sabe fazer carreira internacional ou se fazer mais conhecido através da sua arte também é um bom momento para isso. Na 10ª casa, casa do status, da profissão, vejam. E aí aumenta aí a sua oportunidade de fazer bons contatos, de fazer de ganhar visibilidade para o seu trabalho, sabe? Para onde você quer chegar. Ele traz mais autoconfiança e uma boa capacidade de liderança, então aproveita isso, né? Júpiter transitando nessa casa, ele traz esse reconhecimento através da lealdade que você tem pelo trabalho que você faz, pela empresa que você trabalha, enfim, se você sente que está bem posicionado aí. Atenção aí à arrogância, tá? A casa 10 é a casa mais alta do nosso mapa. Eu falo que é a casa do presidente dos Estados Unidos, que todo mundo conhece, né? Então, imagina Júpiter transitando por lá, dá uma aumentada no ego aí, eu sou muito importante. Então, atenta a isso, né? Pela 11ª casa, a gente está falando de projetos futuros, projetos a longo prazo e também os amigos, os grupos, né? Mas é como se com Júpiter aí ele tivesse te dando uma capacidade de enxergar mais longe, o céu tá limpo, você tá vendo lá na frente onde você quer chegar e vislumbrar aí os caminhos que você tem que trilhar. Pode ser um bom momento para receber ajuda de amigos, então contem com eles. Só cuidado para não ser muito sanguessuga, né? Se o seu amigo tá te oferecendo uma ajuda, como é que você vai aproveitar isso? Não tem a ver com não aceitar. Saber aceitar ajuda é uma habilidade, é uma vulnerabilidade e é um assunto que eu quero falar também porque Peixes tem muito a ver com vulnerabilidade, né? Com se permitir ser vulnerável, e isso não é uma fragilidade, isso é uma coragem. E aí, por fim, Júpiter transitando aí pela 12ª casa, casa da caixa de Pandora. É um momento de muita proteção, tá? É um momento... esse Júpiter transitando por aí, ele é representado como se fosse um anjo da guarda cuidando de você. Muita proteção espiritual, muita conexão, 7º chakra ativadíssimo, intuição brilhando aí. E também um ótimo momento para se envolver em causas sociais, em que você possa ajudar as pessoas. E também perceber quem tá precisando de você, tá? Fica atento a isso. Uma coisa sobre Júpiter transitando aí é perder a noção do tempo, né? Então você fica lá viajando demais e perde seus prazos, perde
as coisas que você tinha que entregar, enfim. Então, atenção para isso, tá? Terminei esse passeio por Júpiter aí nas casas, e aí o que eu quero falar agora é sobre esse eclipse que vai acontecer no dia 26, eclipse lunar, lua cheia em Sagitário, e a gente vem falando sobre isso desde o meio do ano passado, quando Júpiter quando os eclipses saíram do eixo Capricórnio e Câncer, que trouxeram muitos aprendizados muito duros relacionados ao passado, a nossa ancestralidade e tudo mais, e começou a trazer a necessidade de conhecimento. Então, assim, quando a gente fala de Júpiter e Gêmeos, de Sagitário e Gêmeos, os dois signos, eles têm a ver com informação, com se aprofundar em alguns assuntos. E aí, pensando nesse eclipse e pensando também em Mercúrio, que vai ficar retrógrado em Gêmeos no final da semana, é muito importante que a gente perceba quais assuntos a gente está precisando estudar mais, se aprofundar mais, melhorar a informação que a gente tem para não ser leviano, né, com as coisas. Sagitário é um signo de muita fé, e eu acho que, assim, um eclipse acontecendo nesse signo, ele traz muito essa nossa necessidade de nos conectar com algo maior, né, além da nossa realidade. Por isso que eu falei de Júpiter aí, antes, que é o regente desse Sagitário, porque assim, não sei, se você tá aqui num canal de astrologia, quer dizer que você acredita em algo maior, certo? Então, entender que existe algo maior regendo tudo isso que tá acontecendo, e a gente compreender melhor as coisas, né? Ir para esse lugar, sair do lugar de peso, de reclamação que era Capricórnio, né? Que é muito duro, muito crítico, e ir para um lugar mais otimista, né? Mais positivo. Sagitário e Júpiter regem os cientistas também. Então, a gente tem visto, né, aqui no Brasil especialmente, a passos lentos, a história da vacina acontecer, mas quando esses eclipses terminam, que se começou em 2020, então final até 2022, isso a gente vai estar louvando tudo isso, né? Vai estar sendo agraciado aí por essa história da vacina, da cura. Muito importante aí também a gente tomar cuidado com como a gente se conecta com o todo. Peixes, Júpiter transitando por peixes, faz com que a gente fique muito esponja, né? E aí saibam filtrar o tipo de notícia que chega até vocês. Se aquilo é verdade, não fique na superfície, se aprofunde nesse assunto, porque é muito importante a gente apurar aí o que está sendo trazido para nós, certo? De qualquer maneira, eu quero falar um pouco sobre essa lua em Sagitário, que é uma lua muito... uma combinação muito interessante, que uma falta de... não existe preconceito para essa lua, sabe? É uma lua amistosa, é uma lua em que não reconhece a diferença entre os seres humanos, né? Isso pode ser bom por um lado, porque isso dilui qualquer preconceito, né? Porque já não existe mais por que ter preconceito aí, mas também faz a gente ser meio ingênuo. Então, de novo, eu peço para que a gente vá apurar o tipo de informação que a gente absorve, as pessoas com quem a gente se envolve, principalmente no que tiver relacionado à fé, às crenças, né? Tem
num outro vídeo lá no Instagram eu falei sobre os gurus. Os gurus não existem, né? Existe a sua capacidade de compreender a linguagem que alguém está trazendo para você. Então, assim, somos todos humanos, né? E todos passíveis de defeitos, de erros e tudo mais. É muito importante entender sobre esses salvadores, né? Sei lá, se a gente reflete sobre os salvadores da nossa história aí, desde Jesus, Buda e tudo mais, que são esses grandes dogmas aí, qual foi a história deles, qual foi a trajetória deles, o quanto isso tem tenacidade, né? O quanto isso cola para você, sabe? Não acredite em verdades absolutas, né? É importante a gente estar atento a apurar a comunicação, o que é trazido pra gente. Então, falando sobre Sagitário um pouco, ele pode trazer também uma certa impaciência, né? Uma ansiedade em relação às coisas. E aí, pensando num eclipse, é assim, o que eu preciso ter mais paciência, o que eu preciso estar mais em contato com a verdade, né? Eu lido com o tempo, eu lido com o que me é passado, deixa eu apurar isso, né? Não adianta eu ficar colocando o carro na frente dos bois. Sagitário também fala sobre liberdade, sobre a necessidade de ser livre, de ampliar os horizontes, só que nesse momento os horizontes eles vão ser estão limitados, né? Então a gente tem que entender como que a gente vai lidar com o nossos horizontes imediatos, né? Quando a gente fala de Gêmeos também, tem essa coisa dos pequenos deslocamentos, né? Sempre que tem um trânsito de Mercúrio e tudo mais, pequenos deslocamentos, pequenas viagens, talvez, se você precisa para se conectar com a sua fé, se você está precisando resgatar aí a sua energia, dar uma reciclada na energia, se é possível que você faça uma pequena viagem, tomando todos os cuidados, as precauções, veja com quem você vai estar, por onde você vai circular, proteja-se, use máscara e tudo mais, mas sim, essas pequenas trocas, e sim, troca de conhecimento, troca de ideias. Se você não tá confortável em sair de casa, com quem mais você pode conversar, que curso você quer fazer, é importante perceber essa troca. Onde está a sua possibilidade de aprender agora, né? Está nos estudos, você consegue trocar com alguém, quer se inscrever em algum curso, vai investigar isso aí. Falando rapidamente aí sobre essa lua transitando pelas casas, então, a lua na primeira casa faz com que você fique um pouco mais instável, né? Esse eclipse pode bater em você aí, te deixando um tanto mais sensível, mais suscetível ao entorno, tá? Então, atento a isso, lembrando que temos Júpiter lá em Peixes e tudo mais, então a gente já tá mais sensível. E aí, com a lua aí? Às vezes, a lua transitando pela primeira casa e o eclipse nesse lugar pode falar sobre essa nossa necessidade de querer agradar o outro, né? Então, assim, será que você tá ultrapassando os seus limites aí? Na segunda casa, essa lua transitando aí, esse eclipse acontecendo aí, pode ter alguma coisa a ver com você repensar os seus valores, né? Onde estão esses dogmas absolutos sobre os seus valores que precisam ser mexidos aí, que talvez estejam sendo obscurecidos por esse eclipse da lua, né? Às vezes alguma situação financeira que vai passar por alguma flutuação e tudo mais. Atente a isso, se Sagitário está aí na sua segunda casa, tá?
Passando pela terceira casa, esse eclipse fala da comunicação, um assunto que eu falei bastante até agora, pode te colocar, trazer uma inquietação, querer se mexer e tudo mais, e aí onde que você tem que se recolher um pouco agora. Pode trazer algum assunto sobre irmãos também, esse eclipse, uma presença maior, ou o seu irmão tá de mudança para algum lugar e você vai ter um pouco menos de contato com ele agora, enfim. Na quarta casa, o eclipse traz assuntos sobre o seu lar e a sua família. Todos os eclipses, eles são, segundo a Susan Miller, cartas dramáticas que o destino usa para nos fazer entender algumas coisas. Então, transitando aí pela casa da família, o que você está precisando trabalhar aí no seu ambiente familiar ou mesmo na sua casa que precisa ser mexido agora? Às vezes traz alguma situação surpresa, tá? Ou fechamento de algum assunto relacionado à casa, ou mesmo algum assunto antigo de família que estava precisando ser resolvido e agora tem oportunidade de ser fechado. A lua transitando pela quinta casa, esse eclipse na quinta casa, talvez você tenha uma necessidade de visibilidade, mas que não está acontecendo agora, ou vice-versa. Você trabalha com arte e tudo mais e aparece algum job importante que pode te dar um longo alcance, ou se você começou um job 6 meses atrás, quando foi o último eclipse, agora ele tá chegando ao final e tá trazendo esse fechamento aí de assunto para os assuntos da quinta casa, né? Que é esse palco, né? Muitos artistas aí têm essa lua na quinta casa, inclusive. Na sexta casa, a necessidade de se adaptar a alguma situação, né? A sexta casa é a casa da rotina diária, do nosso trabalho diário, dos nossos colegas, então a lua transitando por aí pode trazer alguma necessidade de se adaptar, um fechamento de algum projeto que começou há um tempo atrás e agora ele tá aí chegando ao final. Na sétima casa, dos relacionamentos, casamentos e parcerias, então tem algum assunto com seu marido, sua esposa, ou algum assunto de sociedade que precisa ser resolvido ou que vai ser nesse momento ofuscado para ter continuidade depois. Lembrem-se que cada eclipse tem o efeito de 6 meses e todos eles acontecem em pares, então a gente tem esse eclipse de lua cheia agora e já daqui a um tempo a gente tem eclipse de novo. Na oitava casa, a lua transitando por aí traz muita intuição, né? E aí, para esses assuntos do nosso profundo, das nossas sombras, da psique, o que essa lua tá trazendo de fechamento de assunto nesse sentido, sobre os medos, as sombras, um pouco que eu falei sobre Júpiter ali, volta alguns minutinhos aí nesse vídeo para saber o que eu tava falando. Às vezes até também alguma coisa sobre dinheiro pode acontecer, ou um dinheiro que vem agora ou que ele vai cessar agora. Então, atenção para as finanças aí, para quem tá com o Sagitário na oitava casa. Na nona casa, tudo que eu falei sobre filosofia, aprendizado, fé, esse eclipse aí traz alguns assuntos, né, sobre aprender sobre a sua fé e sobre, às vezes, alguns dogmas também estão caindo aí por terra, tá? Pensa sobre isso, sobre as verdades absolutas. Na 10ª casa pode trazer visibilidade aí, ou alguma mudança na sua carreira. Então, um eclipse na casa 10, ele pode trazer um início de alguma coisa ou fechamento de alguma coisa relacionado ao seu status profissional. Então, o que tem de importante para acontecer aí na sua profissão?
O meu conselho é sempre que a gente não resista a essas mudanças, porque é o resistir que traz sofrimento, né? Então estejam abertos aí ao que o eclipse está te trazendo e experimentem usufruir da melhor forma. Na 11ª casa pode ter algum assunto de algum amigo que vai embora ou algum amigo que chega, ou mesmo os planos para o futuro mudando de rota aí, então fiquem atentos a isso. A casa 11 ela fala de um futuro, do que eu almejo lá na frente, o que precisa sair de cena. E na 12ª casa, um eclipse aí, ele bate mais tranquilo, né? Tem muito a ver com coisas que você não tem tanto controle, que o destino tá colocando para você de prova aí pro seu ano, para esses seus próximos 6 meses. Tá muito conectado a esse assunto Júpiter em Peixes que eu falei um pouco antes, então dá uma olhada lá. Bom, acho que é isso, já tá super longo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse formato em que eu tô falando bastante coisa. Se vocês quiserem saber mais, vão lá no meu Instagram, Universo ao Redor _1, que lá eu sempre tenho mais textinhos, stories e tudo mais para falar sobre todos os assuntos aí do universo ao nosso redor, tá bem? Então, obrigada, um beijo, bom eclipse e até mais.